Bem-vindos ao Trás da Cena, o podcast onde o interior sobe ao palco. Aqui exploramos as histórias, as ideias e as vozes que dão vida à arte e cultura em Trás-os-Montes, dos bastidores à ação. Preparados para ver o que está por trás da cena? Bons. Olá, no episódio de hoje recebemos um multifacetado artista, professor, encenador, escritor, Acácio Pradinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Padrinhos, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui no nosso programa. É com prazer que eu estou aqui, partilhar um bocado da minha vida, que já não é curta, como diz o Hermano José, já é maior a vida que tenho por trás do que é que tenho pela frente, e é com prazer que eu vou responder às vossas perguntas, à vossa curiosidade e de certa forma também dar algumas informações, se é que as pessoas não sabem, do que tem sido o meu percurso desde as origens até agora. Vamos então começar a explorar um pouco dos seus bastidores pelo teatro. É encenador da Associação Fisga e dirige o grupo do teatro Emílio Garcia. Como entra então o bichinho do teatro na sua vida, desde que lembra? Ora, muito bem, o teatro dá a impressão que estava destinado. Eu nasci sobre uma fatalidade. Eu nasci Dia Mundial do Teatro, no dia 27 de março. E pronto, é óbvio que a efeméride foi criada antes de eu nascer, não foi criada para comemorar o meu aniversário, como é óbvio, mas de qualquer forma comecei a achar piada quando eu percebi que tinha nascido o Dia Mundial do Teatro. Eu fiz teatro no ensino secundário, conheci no ensino secundário um professor, Inocêncio Pereira, que me iniciou nessas andanças do teatro escolar, mas o teatro, propriamente dito, convém lembrar que há umas características que fazem parte da minha forma de ser e estar na vida. Eu sou extrovertido, eu sou bem-humorado e penso muito positivo. Portanto, normalmente sinto-me com este bichinho do teatro quase por inerência. Entretanto, quando é que eu percebi que o teatro podia ser uma ferramenta muito interessante na minha vida? Primeiro, o prazer de o fazer, que eu experimentei. E depois, o prazer de usar o teatro como instrumento, como ferramenta de trabalho. Em 1987, parece que foi ontem, eu fui trabalhar numa escola de jovens tutelados pelo Ministério da Justiça e tive a oportunidade de vasculhar lá nas estantes naquela altura chamava-se Escola Profissional Santo António Izeda, hoje é uma cadeia, naquele tempo era uma escola de educação, e eu descobri por lá estávamos a falar de uma escola que pertencia aos salesianos, e eu descobri lá livros do fundador dos salesianos, que é São João Bosco. O São João Bosco é, de certa forma, o padroeiro dos artistas, o padroeiro da juventude, e ninguém como ele utilizou a arte para retirar órfãos da rua e convertê-los. E foi a partir daí que eu comecei a perceber, ainda não era professor, passei um bocado ao lado, naquela altura abandonei os estudos e ingressei no mercado de trabalho, mas percebi que a minha curiosidade neste momento é a principal referência. Quem aguçou a minha curiosidade para viver com o teatro e para o teatro foi o São João Bosco, Escola Profissional de Santo António Izeda. Aprendi a trabalhar com miúdos, com o teatro e graças ao teatro. Posteriormente, para não perder, conheci em Bragança, portanto, o Leandro Noval, tinha uma companhia de teatro, o Teatro em Movimento. Resolvi ingressar no grupo do teatro, na altura em que eu estava a frequentar a IES, um curso de português e inglês, não tinha nada a ver com teatro. Entretanto, fiz o curso de português e inglês porque a minha esposa achava que não se vive do teatro. O teatro, ainda me lembro quando eu fui atuar para os lados onde a minha esposa nasceu, e a minha sogra descobriu que eu fazia teatro, e ela lhe disse:
tanto trabalho que eu tive para te criar e agora namoras com um putriqueiro. Portanto, o teatro não era para a minha esposa uma forma de ganhar a vida, uma profissão. Tirei a licenciatura de português e inglês, mas ingressei logo de seguida, numa pós-graduação em expressão dramática e criação teatral na educação, no Porto. Logo de seguida, não parei para pensar. E a partir daí também ingressei numa companhia de teatro profissional em Vila Real, a Fila Andorra, Teatro do Nordeste, onde pude experimentar tudo. Já tinha experimentado aderecista no Teatro em Movimento, Bragança, ator e aderecista, construía os adereços para as peças e para as personagens, mas em Vila Real, além de ser o adjunto da direção, era também o cenógrafo, a pessoa que fazia os cenários para as peças de teatro. Obviamente que, como professor, tentei canalizar todo esse potencial artístico para a minha carreira de professor de expressão corporal e artística no ensino superior no Instituto Piaget. A partir daí, proximidade, máscaras, caretos, trajes, descobri que a minha paixão estava mesmo relacionada com as figuras, estava mesmo relacionado com digamos, as artes plásticas que o teatro precisa. Portanto, se me perguntarem onde é que eu me sinto mais a gosto, onde é que eu me sinto mais, onde o prazer é maior, eu não consigo. Porque eu utilizo o teatro como forma de comunicar, forma de me relacionar, sou assumidamente do teatro, adoro representar, mas como preciso de cenários e máscaras para as minhas peças, fui fazendo. E há quem diga que fiquei especialista. Estou um especialista, portanto, foram percursos todos eles complementares e agradeço a todas as pessoas que cruzaram no meu caminho e que me proporcionaram toda essa aprendizagem. Learn by doing. Normalmente as pessoas ostentam licenciaturas numa área específica, mestrado numa área específica, doutoramento numa área específica e dão a entender que foi isso que os capacitou para ser grandes artistas. É a estrada, é a experimentação. Eu assumo-me como um artista autodidata. Não vou dizer que não aprendi com ninguém, mas aprendi com todos. Mas o autodidatismo, a nossa curiosidade para aprender é que faz de nós grandes artistas. Esta técnica tem algumas esquisses daquilo que eu aprendi com os professores de expressão plástica, mas o que eu andei para aqui chegar, o que eu não estraguei para conseguir chegar a este nível. Pode partilhar connosco alguns dos desafios, mesmo pela falta de compreensão da comunidade ou de aceitação, ou seja, quais os desafios que tem passado ao longo destes anos? Eu tenho passado os desafios, ajudam-me a crescer. O meu maior desafio, eu vivo num conflito, não é um conflito porque acabo por viver feliz e em comunidade com as duas realidades. Eu sou um professor que lida com pessoas ao ser artista, encenador, e há duas situações que normalmente eu falo nelas com os meus alunos, e eu dou aulas a alunos no secundário, também dou aulas na Universidade Sénior, eu dou aulas a alunos de todas as idades, ajudei durante algum tempo a contribuir para a formação de professores no ensino superior, e aquilo que eu um dia eu me balanço é entre o professor e o ensinador. O professor é sensível, o professor é compreensivo, o professor é parceiro, é facilitador. O ensinador é implacável. O ensinador só pensa no produto e o professor ensinador pensa no processo. De que forma é que com o seu trabalho ajuda os meninos a libertarem-se de conceitos,
a aprender a comunicar, a relacionar-se uns com os outros, a aprender a respeitar a opinião dos outros, a desenvolver competências sociais. Isso é o desidrato do professor de expressão cultural e artística / ensinador na escola. Um ensinador na comunidade, ou quando tem que apresentar um produto para a comunidade. É óbvio que tem que ter outras preocupações, porque as pessoas estão à espera de algo fantástico, então tenho que escolher e lidar com os melhores. Os melhores, na escola não pode haver melhores, tem que haver a chamada inclusividade, nós temos que dar oportunidade a todos, independentemente da falta de jeito nos meus grupos de teatro escolar, que já lá vão uns poucos, mas em Bragança, na Emílio Garcia, já lá vão 17 anos, e há 17 anos que eu não excluo ninguém, só se forem mal criados, só se não respeitarem certas regras, não tiverem compromisso com aquilo que estão a fazer, mas por falta de jeito, nunca ninguém. O maior desafio que eu tenho encontrado aqui em Bragança, eu vim para Bragança em 2007 com um grande desafio. Estava nessa altura a mascarar, Bienal da Máscara, portanto foi de certa forma criada pelo IPB, que estava a consolidar-se. Então as escolas eram desafiadas a participar com uma escultura gigante. E eu vim para cá para colocar, digamos, a escola Emílio Garcia no mapa. Queriam que a escola fizesse melhor, diferente, ao nível daquilo que faziam no IPB, onde estão os artistas e onde estão os precursores deste projeto. Onde estavam naquela e ainda estão neste momento. E a partir daí eu comecei a desenvolver competências para fazer esculturas gigantes. E já lá vão, desde 2007 até agora, já lá vão uma série delas. Portanto, comecei a fazer em Bragança, depois comecei a fazer, já fiz em Pudense, já fiz em Mirandela, já fiz em Salsa, eu já faço em toda a região. E a grande inquietação que me assiste e que desde sempre me perturbou, ou de certa forma me levou a pensar mais do que é o razoável, é o artista que se relaciona com seres humanos, a relação com as pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas são umas boas, outras más, umas sensíveis, outras insensíveis, umas invejosas, outras... Então, o ser humano é tudo aquilo que nós sabemos. E os materiais. Eu construo uma escultura com o meu talento, com as minhas dificuldades. Os materiais são silenciosos, os materiais não perturbam, não questionam, deixam-se levar e o resultado final é uma amálgama de sensações interiores que só quem sabe, quem passa por isso é que sabe. Agora, onde está a confusão e onde está a paz? Pronto, mas quando eu penso, porque é que eu não fui para artista plástico e me dediquei essencialmente a trabalhar com materiais e invisto há tanto tempo em projetos que envolvam pessoas? Ainda há pouco tempo, estou a acabar de lavar as mãos, fui o coordenador do voluntariado na Festa da História. Além de ser professor o ano todo, ainda sou gestor de grupos nas férias. Portanto, a paz que eu encontro versus a confusão que eu encontro trazer o equilíbrio. É um dilema muito interessante. Já agora, como estás a falar sobre todas essas estruturas gigantes que tens feito e o pormenor do material, lembro quando nós tivemos a honra de participar no último show no Castelo, em que tu disseste Ghost. Naquele momento, a cabeça vai cair em cima das mãos. Foi um momento épico. Fala-nos um bocadinho, assim, resumidamente, sobre esses todos os monstros que tu tens criado e os processos, a dificuldade dos materiais e da mão de obra. E logística. Os materiais têm que se conhecer. E eu andei durante algum tempo a experimentar. Continuo a dizer, sou um artista autodidata. Não foi a formação superior que eu adquiri, não foram mestres com quem eu tenha lidado que me ensinaram. Não é, modéstia à parte, tive a curiosidade suficiente para, em determinados momentos, a minha esposa faz parte de todo o meu percurso, toda a minha história, e eu lembro-me, houve uma parte da minha vida, uma fase da minha vida em que eu andava fascinado no trabalho com esponja.
A esponja é um material dificílimo de trabalhar, porque a esponja absorve a tinta depois estala, greta, tem que haver um tratamento adequado para ela ficar moldada. Eu faço máscaras, fazia máscaras em esponja, entretanto eu deixei de fazer porque implica manipular cola de contacto, tem vapores que podem perturbar a saúde e então tudo aquilo que implica vapor, perigo para quem trabalha, para mim e para os meus alunos, eu pus parte. E nessa altura eu investi, estamos a falar de 1994, 95, por aí, 96 no máximo, 96, por aí, 96, 97, acho que é 96, 97. Eu comprei, naquela altura, 50 contos, material, cola, tinta e esponja. Eu tinha curiosidade de aprender esta técnica, ninguém me ensinou. Tive uma formação no Porto com o Dantas Lima, que ele fazia umas marionetas nesse tamanho, assim pequeninas, mas eu queria em Ponto Grande, máscaras para usar. Podia ter trazido uma, não me lembrei. E então, nessa altura, eu investi nesse material, pois quero-vos dizer que daí não saiu rigorosamente nada. Foi apenas só para experimentar, a ver o que dava. Obviamente que a minha esposa, quando viu que eu destruí 50 contos de material e não fiz nada, é óbvio. Ficou, pronto, com o tempo ela percebeu que faz parte do processo. As máscaras que eu faço, as esculturas que eu faço neste momento, a primeira que eu fiz para a cidade, ou melhor, a primeira que eu fiz para participar no Mascarado foi em 2009. E 2009, depois 2011. 2011 já tinha um nível bastante bom e em 2015 eu passei a trabalhar para a cidade de Bragança como convidado. Não era a escola, mas era o município de Bragança que me contratava para eu elaborar uma máscara. Portanto, aí, quando ele me perguntou quais são as dificuldades que nós encontramos, é importante, de uma vez por todas, as pessoas apostem no teatro. É importante que o Teatro Municipal abra as portas à produção local. É importante que o Teatro Municipal perca essa ideia do rigor, do preciosismo e perceba que os artistas locais, se tiverem ao seu dispor todo aquele potencial, também podem chegar a profissionais. Não é que ambicionem ser profissionais. O ser amador é aquele que ama. Não é? O amador é aquele que ama. A diferença entre o amador e o profissional é que o amador faz por amor e o profissional precisa de chegar ao fim do mês e receber um ordenado para sustentar a família. Agora, enquanto, e neste caso eu tenho que agradecer ao município pela aposta, convidaram-me para eu fazer uma escultura e a partir daí gostaram tanto que eu nunca mais deixei de fazer. Todos os anos, desde 2015 até 2025, eu tenho feito uma escultura só, quando chove, mas é importante que as pessoas percebam que os artistas locais, porque é que eu convidei o Ghost para dançar a uma parte em que as pessoas não gostaram, vamos perceber o que é que não gostaram e vamos melhorar. Por que motivo é que nós vamos convidar um grupo de fora para dançar em frente à minha escultura, quando há aqui pessoas que investem na terra? Não é? Pronto, aquilo que eu quero que as pessoas percebam é que não há um grupo de teatro em Bragança, só há um em Vila Real. Não há, é muito difícil que os grupos se consolidem. Porquê? Não há, tal como a minha esposa, toda a gente pensa, ninguém vive ou ninguém dá oportunidades aos artistas para viverem da sua paixão e das suas competências, porque é uma questão também das pessoas terem consciência que têm essas competências, têm essas capacidades, têm esse potencial. Agora, há mesmo que o desenvolverem e que dar oportunidades para que as pessoas sejam cada vez melhores. As tuas palavras refletem o amor pelo teatro, pelas esculturas gigantes e pela terra. E pela terra. E pela terra. Eu deixa-me só dizer, há pouco tempo, acho que neste momento é a coisa mais mágica. A minha esposa diz-me, os teus olhos brilham quando vais para o teu bairro. Eu fui convidado para ser o presidente da direção do Forno, que é uma associação que há ali no meu bairro do Rio, ali por baixo, junto à ponte.
um bairro onde há uma tradição, uma única tradição que é da cidade, a morte, o diabo e a censura, que saem à rua na quarta-feira de cinzas. Eu, na minha juventude, na minha infância, andei a correr atrás dessas três figuras e eu sonhava, quando eu for grande, eu também quero fazer isto. Neste momento estamos a recuperar essa tradição com a União de Freguesias, com a Academia Ibérica da Máscara. Isso dá-me um bestial para ser tudo aquilo que é intrínseco às nossas memórias, à nossa identidade, é mágico, tem sobre nós um efeito mágico. Mais recentemente tem explorado então a escrita. Em 2019 surge Histórias e Narrativas da Tradição Oral Transmontana. Em 2023 o vídeo Espantalho Sem Cor, que pudemos ver pelas escolinhas aqui de Bragança e os meninos todos a pintar espantalhos. Apesar de ser uma outra expressão artística, a realidade é que a sua obra reflete esta simbiose entre teatro, educação e arte efêmera. Mas reflete também que todos nós podemos abordar a arte de diferentes perspectivas. Exatamente. De que forma a escrita veio ampliar ou transformar a sua relação com o teatro e com a educação artística, mostrando, e vou reforçar, mostrando que diferentes expressões podem dialogar e complementar-se. Exatamente. Eu sou fiel à minha causa. Eu sou um homem de teatro. E o teatro precisa de texto. Eu adoro escrever. Adoro escrever, e eu sou uma pessoa humilde, uma pessoa que veio do povo. E uma pessoa que veio do povo gosta muito da tradição oral. Os velhotes contam histórias fabulosas. No meu bairro havia passagens de situações, daquelas histórias que passam de boca em boca e que ninguém as conhece, ou toda a gente as conhece, mas se nós não as compilarmos, foi o grande trabalho do Teófilo Braga, ao nível da La Fontaine, Perrault, os irmãos Grimm, fizeram esse trabalho magnífico de registrar em livro as histórias que passavam de boca em boca. E eu próprio fui transformando as histórias que me contavam. Eu tive em tempos outra experiência fabulosa. Portanto, foram experiências que moldaram um bocado também a minha carreira e que me deram esta consciência, a tomada de consciência que a minha vida tinha que estar ligada e interligada no teatro e as artes que gravitam ao seu redor. Portanto, eu para o teatro preciso de texto. Eu sei escrever, escrevo. Então, eu transformei as histórias que eu ouvia em pecinhas de teatro e coloquei-as num livro. Foram peças que eu fui representando, transformando, histórias que eu fui transformando em peças de teatro através dos tempos. E tinha, até que surgiu o computador e foram ficando no computador. Eu sou do tempo. Em 1997, eu ajudei onde eu trabalhava a fazer a primeira candidatura por computador. Portanto, até ali era numa máquina de escrever ou à mão. Mas, pronto, tudo aquilo que eu deixava registrado no computador, fui melhorando até que transformei em livro. Portanto, da mesma forma que, portanto, a escrita, a cenografia, a relação, é fabuloso como é que se, do nada, e ele sabe do que eu estou a falar, uma coreografia para chegar à forma de coreografia há um longo caminho a percorrer. Uma peça de teatro, desde a escolha do texto, o trabalho da expressão corporal, da expressão dramática, no fundo, representa os preliminares do teatro. Portanto, uma pessoa do teatro tem que saber de dramaturgia, tem que saber da história do teatro, tem que saber de cenografia, que é ele que diz o que quer para a sua peça, tem que saber de relações humanas, tem que saber um bocadinho de tudo. Portanto, eu acabei por dar um bocado, expor o meu corpo, entreguei-me à magia da criação nos diferentes contextos. Mas, no fundo, a mãe... Pronto. E agora, eu, quando resolvi escrever este é o primeiro livro, que era Histórias Narrativas da Tradição Oral Transmontana, que são as histórias que eu conto. Eu normalmente conto histórias
sou um bom contador de anedotas, também foi a partir daí que eu percebi que quem conta bem anedotas também é um bom contador de histórias. Um contador de histórias é aquela pessoa que sabe. Um contador de histórias, em diferentes contextos, há histórias para adultos, que aparentemente não tem nada a ver, mas uma pessoa tem que perceber se as crianças são de curta idade, não têm paciência para nos ouvir, a capacidade de concentração e atenção, captar a atenção de uma criança durante um X tempo, ou a história tem uma linha condutora ligeira e acessível, ou então as crianças despertam e depois não há história que fazer. Não, mas eu contava histórias e todas as histórias que eu conto acabavam por resultar num trabalho de corpo, de voz e de teatro. Entretanto, lá mais para a frente, resolvi, na altura da pandemia, isto este livro já vai na segunda edição, mas merecia ter mais sorte, porque nós vivemos das realidades políticas. Se nós estamos afetos a uma determinada força, a dificuldade que tem em nos promover é mais, mas é a vida. Desculpe, os livros foi um investimento seu? Os livros foi um investimento meu, mas sempre com ajuda. O município de Bragança tem uma prática e eu não posso dizer que tenho a vida facilitada por causa das afinidades políticas, mas não, eu tenho a certeza, a convicção que o município de Bragança ajuda todos os artistas que procurem com a mesma bitola. Os livros que me compram a mim, a ajuda que me dão a mim é a ajuda que dão a outro indivíduo qualquer. O trabalho, portanto, eu tenho que fazer o investimento na procura da editora, mas depois os municípios, não só Bragança, mas todos os municípios que nos contratam, acabam por adquirir uma série de livros e é essa ajuda preciosa que acabam por ajudar o escritor a valer a pena, porque os livros ficam caros se nós fizermos pelos na prateleira o investimento. Pronto, no caso do Vídeo Espantalhos Sem Cor, o primeiro também tenho 2 ou 3 exemplares, estou a pensar numa segunda edição. O Vídeo Espantalhos Sem Cor já vai na segunda edição. Mas o Vídeo Espantalhos Sem Cor, não desfazendo do primeiro, é um livro mágico porque nasceu na altura da pandemia. Quando nós fomos enviados para casa e eu dava as minhas aulas à distância e os meus filhos estavam os dois em casa e a minha esposa era a única que saía, porque a enfermeira entrava e saía, eu lembrei-me de uma história. Criei uma história em que havia um mestre, tal como eu, fui inspirar-me no Pinóquio, o Geppetto, criador de um carpinteiro que cria um boneco que depois ganhou vida. Eu inventei, tenho o nome do meu pai, e Trasgo. Um Trasgo é uma personagem mágica também aqui do nosso imaginário transmontano, é uma espécie de duende, um diabrete que vive nas montanhas e de vez em quando desce até às aldeias fazer barulho, desfazer, desarrumar a louça, desarrumar e vai embora. Portanto, dizem que é um filho enjeitado que foi abandonado e aprendeu a viver às suas custas e adquiriu assim, uma certa maldade. Mas não é um diabo, é um diabrete. Portanto, este Trasgo tinha uma profissão muito gira, era criador de espantalhos, criava espantalhos. E um dia, portanto, na altura em que ele estava a preparar espantalhos, estava a dialogar com o seu espantalho, há um espantalho que lhe disse que quer ficar sem cor. A mim não me pinte, eu quero ficar sem cor. Então quero ficar sem cor porquê? Porque eu quero, quando as crianças se aproximarem de mim, eu peço que pintem, por favor, e elas pintam-me. Bom, o espantalho ficou sem cor. Ele, lá na sua estante, enquanto eu vou lá para casa e andava a pensar, viu na sua estante um livro, não foi o livro em si, foi o nome, o vídeo. Gostou do nome do vídeo. E então batizou o espantalho, o vídeo, o espantalho sem cor. Pronto, depois houve uma confusão na altura em que ele foi colocado num parque para ser pintado, entra a pandemia e ninguém aparecia para o pintar. E então ele pensou, sofreu o isolamento, sentiu-se abandonado, rejeitado, como se não bastasse. As borboletas, quando passaram por lá e tiveram uma conversa com um amigo pardal, disseram-lhe que as crianças não iam para o parque por causa do
Covid. Ele disse, os jornalistas disseram por causa da Covid, mas o Pardal já era surdo e percebeu que era por causa do Ovídio. Muito bom. Pronto, muito é bom. uma história tão triste, tão profunda, e mágica por causa da circunstância. Na altura em que eu a escrevi, sentei a minha assembleia lá em casa, os meus filhos e a minha esposa, e eles ficaram emocionados porque acharam que era uma história linda. Pronto, e esta história depois acabou por ter uma repercussão fantástica na cidade de Bragança, porque teve uma primeira abordagem, ainda o livro não tinha sido publicado, mas na segunda edição, na segunda abordagem que eu fiz à cidade, tivemos um feedback de 2.000 espantalhos. Portanto, o mestre, assim que desvendou o mistério das crianças que não iam para o parque, teve tanta pena do Ovídio que vai pelas escolas com o espantalho e conta a história do Ovídio Espantalho Sem Cor, que pensou que as crianças o tinham abandonado, e entregou um espantalho a cada criança: pintem-no por favor. E as crianças devolveram 2.000 espantalhos. Fizemos uma exposição fantástica. Portanto, quando a vida nos corre bem, quando eu costumo dizer aos meus alunos, nós ganhamos a vida a fazer aquilo que gostamos, somos felizes. Portanto, eu sou uma pessoa feliz e normalmente quem trabalha comigo leva um bocado dessa felicidade, porque é um bocado a nossa missão. Nós temos a missão de fazer as pessoas felizes quando temos uma ferramenta que é para isso mesmo. É o teatro. Da escrita trouxe a acrescentar também mais valor no seu trabalho de desenvolvimento contínuo, a importância de gravar as histórias que fez parte do seu crescimento e também a história que acabou por criar. Então eu queria também finalizar aqui dando qual é a mensagem para passar aos nossos jovens criadores, jovens artistas, nesse caso do mundo do teatro, que estão a fazer formação ou que já formaram. Ok, agora sobre o teatro, qual é o passo seguinte? A parte da resiliência, das dificuldades, da persistência. Gostaria que desse aí uma palavra de orientação aos nossos jovens. Aquilo que eu quero dizer e que digo com toda a convicção é que nunca desistam dos vossos sonhos. Nunca desistam dos vossos sonhos. O sonho comanda a vida, como diz o poeta. Agora, não se deslumbrem. Nós não podemos cair no deslumbramento que somos os melhores, somos os maiores, porque há sempre alguma coisa que nós temos que aprender. Agora, é importante que nós tenhamos a capacidade de perceber que somos diferentes numa determinada área, numa determinada tarefa, e vamos acreditar que nós conseguimos fazer a diferença com o nosso trabalho, quer no teatro, quer na dança, quer na música. Agora, a partir daí, nós temos que apostar nas pessoas certas, apostar nos projetos certos e não cair em deslumbramentos. Eu conheço grandes artistas que sonharam demais, investiram demais e depois o orçamento foi de tal forma exagerado que depois se focaram e nunca mais conseguiram recuperar dessa. Não vou citar nomes, mas eu conheço muitos casos. Agora, é importante que nós consigamos dar os passos à medida da nossa, como dizem aqui em trás dos montes, nós temos que dar o salto à medida da nossa escancha. Não podemos ir longe demais. E acreditar que virão tempos melhores. É importante que as pessoas aprendam a valorizar aquilo que é. Não é só uma área. Todas as áreas. É importante que nós consigamos entender que a educação integral faz-se no seu todo. Então, tudo é importante para educar, ajudar a crescer. Nós, enquanto artistas, podemos usar a arte para desenvolver competências, para fazer com que as pessoas sejam resilientes, a capacidade de superar dificuldades, porque os jovens hoje em dia caem numa situação adversa, a perda de um familiar, a perda de um amigo, a ruptura do relacionamento amoroso e ficam sem soluções. As expressões, as artes cumprem essa missão muito bem. Mesmo para as pessoas mais velhas, é importante que as pessoas se sintam ocupadas para terem um investimento ativo, porque todos caminhamos para lá. Portanto,
nós podemos tirar partido da sociedade que precisa de nós e temos é que direcionar o nosso trabalho para essas necessidades. Portanto, ou a arte em si se torna egocêntrica, individualista e pensa apenas e só na arte, ou então pensa nas pessoas. Portanto, eu, como professor, e professor artista e artista-professor, sempre consegui navegar entre dois polos. Mas, quando me perguntam se eu aconselho um aluno meu a seguir teatro para viver apenas e só do teatro, tem que ser muito ponderado. Numa terra como Bragança, há que mudar muita coisa para que os teatros, as pessoas que vivem do teatro e que vivem das artes, comecem de uma vez por todas a ser valorizadas e não podem ser só as entidades que apoiam. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte e dar também argumentos, mostrar argumentos para que merecemos ajuda, e a ajuda é que nos cedam os espaços, os espaços que há, se realmente há equipamentos e meios que são colocados ao serviço dos outros, que também sejam colocados ao serviço dos agentes locais, e a partir daí pode ser que as pessoas ganhem autonomia e exatamente, é a famosa sustentabilidade, e consigam viver daquilo da vida que escolheram. Pelo seu testemunho brilhante. Pode.